Bom dia, meus irmãos. Que a paz seja com todos. Um abração para todo mundo, em especial aos convidados que vieram hoje, né? Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que não sejam mais convidados, mas sejam agora nossos irmãos aí da caminhada, em nome de Jesus. Também quero deixar registrado aqui o meu abraço para o Edu, né, pela atitude que ele está tomando de priorizar nesse momento a sua família, a sua casa, que está passando por esse momento difícil, mas eu creio na cura, em nome de Jesus. E uma palavra para quem? Os músicos, os irmãos que servem no Ministério da Música. O Edu é um homem de muito valor, de muita responsabilidade, e eu creio que para a gente segurar a onda na ausência dele, o compromisso de vocês deverá subir um pouquinho, né? Para que a gente possa dar conta disso daí. Em breve vai estar de novo na frente do grupo, em nome de Jesus. Quero deixar também meu abraço à pastora Silvia, que está no Brasil, certamente está ligada aqui conosco, já deixou mensagem por aí no celular de todo mundo, né? A pastora Silvia não perde, ela bate o pontinho dela lá, é a mãezona da igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, você que tem Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Também não pode deixar de dizer que hoje é aniversário da minha esposa, Márcia. Não vou dizer a idade que ela está fazendo, porque você não vai acreditar. Você vai achar que ela tem menos, entendeu? Então não vou falar, porque ela vai ter que ficar se explicando para vocês aí. Efésios capítulo 5. Eu preguei a última vez aqui a respeito de José, o parceiro de Deus. E o dia que eu preguei essa mensagem, eu dei um spoiler. Falei um pouquinho dessa questão da paternidade. E que eu trabalharia essa mensagem com a igreja, e vou trabalhar hoje. E vou usar como base o texto de Efésios. Os irmãos receberam o convite, no convite o flyer da igreja estava lá. Família, projeto. Pode colocar lá para mim, fazendo favor? Olha lá, família, projeto de Deus e construção humana. Família, projeto de Deus e construção humana. Como as minhas habilidades, eu não sou uma pessoa que possui muitas habilidades manuais, eu tenho dificuldade. Consertar coisa em casa, elétrica, tomada, luz, eu não sei, eu sou meio zero à esquerda. Né? E, portanto, eu sou um admirador das pessoas que têm essas habilidades. Eu acho incrível um homem que constrói, que instala, eu falo, cara, um mecânico, eu acho muito joia, porque eu apanho muito para fazer esse tipo de coisa. Minha habilidade não está nessa direção. E uma coisa que me impressiona muito é quando eu vejo um projeto de uma engenharia, um projeto arquitetônico, que alguém vai lá, planeja aquilo, faz todos os cálculos para aquilo, desenha aquele projeto, alguém vai lá e faz aquela maquete, né? E você olha para aquilo e eu fico, cara, como que isso sai do plano e vai para a execução? E depois, quando você vê a obra pronta, é mais impactante ainda. Como é que um cara conseguiu pegar aí um projeto e fazer esse projeto virar coisa? Eu fico olhando assim, cara, que incrível. Você desenhar no papel uma construção e um pedreiro, muitas vezes, sem instrução nenhuma, o cara lê aquilo e vai lá, faz os buracos, faz as bases, ergue as paredes, e de repente a obra que era um desejo está pronta. Então quem tem habilidade com isso, eu falo, pastor, isso não é nada demais, mas para mim é extraordinário. Você vai ver um terreno cheio de mato, um terreno irregular, e o cara vai lá e fala, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a área, aqui vai ser a garagem, ali vai ser... Eu falo, da onde, cara? Cara pálida, da onde? Mas tem alguém que tem a habilidade, vai lá e faz aquele desenho, aquele desejo, aquele projeto, virar obra pronta. Eu acho isso admirável. A família é um projeto de Deus. A família é um desenho que Deus estabeleceu. Um desenho primoroso, fantástico, perfeito. Mas a execução desse projeto,
a execução desse desenho, fazer isso sair da teoria e virar prática. A execução disso, ela é humana. O projeto é perfeito. Os desejos, os cálculos, as projeções, o material, a condição, a capacidade, a oportunidade, o Senhor nos dá. Mas você fazer disso virar o que tem que ser é uma responsabilidade nossa. Amém? E a família, então, ela é um projeto de Deus. E eu quero convidar você a ler em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, ou a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Fiz você colocar em dia a sua leitura bíblica hoje, hein? Ah, lasqueira! Pai, nós te amamos demais e precisamos que a tua palavra salte aos nossos corações nessa manhã, para que haja alimento para a nossa vida, Senhor. Vem nos abençoar e toca o nosso coração. Tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Família, projeto de Deus, construção humana. Deus criou a família. A família é a criação de Deus. Tem uma família Deus, que é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma comunidade, é a família base.
A Trindade é 3 pessoas vivendo em profunda e total harmonia e comunhão, que para nós é inimaginável, inexplicável, e um dia a gente vai entender melhor esse negócio. E na criação, Deus, a família Deus imprime na obra das suas mãos o seu caráter. Deus faz a sua criação e a sua criação reflete quem Ele é. Você vai ver expresso em toda a natureza. A Bíblia diz que a natureza, ela fala da glória de Deus, ela descreve a Deus e nos faz compreender a Deus. É interessante que na criação, até no reino animal, você vai perceber que existe a comunidade família. É impresso em toda a criação de Deus. E quando Deus cria o homem, e o homem é o único ser que Deus faz a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele transfere ou Ele desenha para o homem o mesmo caráter da família Deus, da triunidade de Deus, é impresso na raça humana, e o homem é a criação de Deus, para testemunhar perante todos. O homem é o único representante de Deus perante toda a criação e todo o universo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu falei outro dia que a palavra Espírito, na sua natureza, é uma palavra feminina. É o pneuma. A palavra Pai significa direção, provisão, proteção. É o Pai que faz essas coisas. A palavra pneuma, o Espírito, é a nutrição, o aconchego e a inspiração. É um papel materno quanto à sua natureza. E o Filho tem a continuidade, a obediência e o alinhamento. Essas 3 características da Trindade estão impressas no ser humano. Em qualquer lugar que você vai, na tribo mais longínqua, aonde o Ocidente não teve contato, ninguém chegou lá, você vai, e você vai perceber que naquela estrutura existe a família, existem os valores. É claro que a cultura daquele local não foi ensinada de acordo com a cultura da palavra de Deus. Então há práticas ali as quais não são corretas e nós não concordamos. Mas a essência da família, se você vai numa tribo que nunca viu um homem branco, vai ter um casamento, um pai, uma mãe, um filho, vai ter uma estrutura familiar. Alguns aqui são mais antigos, né? Quem aqui é do tempo do regime militar no Brasil? Tem alguém aqui, fora eu? Tem sim, não vem disfarçar não. Quem tinha aula de educação moral e cívica, organização social e política brasileira, a famosa USPB. A primeira coisa que você aprendia é a família é a célula máter da sociedade. Quem lembra disso? Família, célula máter. Eu decorava, mas eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Hoje eu entendo que a família é um projeto de Deus para tudo. Para a estruturação de tudo, para a nossa procriação, para a nossa sobrevivência, para o nosso cuidado, para a organização social. Ela é a base de toda a estrutura social. Isso é um desenho de Deus, é um projeto de Deus, mas a execução desse projeto está nas nossas mãos. Agora, se um construtor rejeita os cálculos e as orientações do engenheiro ou do arquiteto, você terá problemas. Quem pode dizer um amém? Né? Se você, o engenheiro vai lá e fala, tem que ter tantos ferros, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o chão, tem que ter, enfim, os fundamentos, e você ignora e constrói algo ali, o que vai acontecer? Provavelmente o que aconteceu recentemente, uma tragédia ali em Miami, não é verdade? Sérgio Naia que o diga. Então, por quê? Porque você não obedece aquilo que deveria ser obedecido. E nós sabemos que o mundo, o sistema, o inimigo, ele é aquele que sabota o projeto de Deus. Já foi no próprio Éden, e ali ele sabota o projeto de Deus.
E a família é o grande projeto de Deus para toda a organização humana. E a família tem sido o quê? Sabotada. Porque sabotando a família, você sabota tudo. Sabotando as funções, os papéis, a participação, a necessidade da família, você coloca em xeque toda a estrutura do tecido, todo o tecido social é colocado em xeque. Porque um pai sai de casa, se divorcia, geralmente acontece na faixa de 9 a 11 anos dos filhos, que é quando os filhos mais precisam da presença masculina em casa. O divórcio acontece geralmente nessa faixa. Aí o pré-adolescente que precisaria de um pai firme, forte, presente, participativo, não tem, fica um vácuo e ele vai buscar outras referências. E aí a gente vê aonde está a família nos dias de hoje. Então, a família é um projeto de Deus e foi desenhada por Deus. O pai está lá, proteção, provisão, direção. Mãe, nutrição, aconchego, inspiração. Filho, alinhamento, obediência e continuidade. É exatamente a trindade. O pai, proteção, provisão e direção. A mãe, nutrição, aconchego e inspiração. Alinhamento, obediência e continuidade. Esse é o papel da família. Amém? Se cada um cumprir a sua função e o seu papel, você vai ter uma família forte. E esse texto fala enchei-vos do Espírito. E quando esse texto fala enchei-vos do Espírito, a igreja precisa compreender isso. Para nós, muitas vezes, evangélicos, em especial os pentecostais, para nós ser cheios do Espírito Santo é o reteté. São as manifestações carismáticas do Espírito, que são manifestações do Espírito. Mas a Bíblia diz para sermos o quê? Cheios do Espírito. E essa palavra cheio significa característica predominante, plena e crescente e desenvolvida. É você ter uma vida a tal ponto, porque o Espírito é que veio para nos moldar a imagem de Deus em nós. A tarefa do Espírito é nos transformar a imagem de Deus. É nos devolver aquilo que foi roubado com a queda. O trabalho do Espírito Santo é produzir em nós o caráter de Cristo e retomarmos o projeto original de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que manifestações carismáticas. É um estilo de vida a tal ponto que a qualidade de Deus seja percebida em nós. O apóstolo Paulo fala, gente, não vos embriagueis com vinho. Alguém já viu alguém embriagado? E alguém aqui já outrora foi embriagado? Você não tem noção, você perde equilíbrio, você perde tudo, e é horrível. Tem pessoas que tornam-se dependentes do álcool. É ridículo. A pessoa cai de bicicleta, bate o carro, anda, usa a rua toda para andar, fala bobagem, briga, se passa. Paulo fala assim, gente, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. Essa palavra dissolução significa dissolver. Quem já desmanchou um suco na água, um leite, um achocolatado, um Toddy? Você dissolve ele. O pecado, a embriaguez, nos dissolve, nos desmancha aquilo que Deus desenhou para nós. Na parábola do filho pródigo, ele viveu o quê? Dissolutamente. Gastou o seu dinheiro com prostitutas e outras situações. Ele dissolveu quem ele era, ele perde a sua forma. Mas Deus vem nos refazer pelo poder do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. Agora, mas pastor, eu não embriago com vinho, eu não bebo. Mas você bebe internet. Você bebe Netflix. Você bebe o quê? YouTube. O que te embriaga? O que faz você perder o discernimento? O que faz você perder o foco? O que faz você perder sua identidade? Não é só a cachaça. É tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus para nós. Ser cheio do Espírito Santo como?
falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, salmodiando ao Senhor com o vosso coração, com cantos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, o que ocupa o seu pensamento, a sua fala, o seu diálogo, as suas conversas? Deus está aí? Não, então você está embriagado. E Paulo fala, gente, olha, prudente, não seja nécio, ou não seja idiota. A Bíblia nos poupa, né, irmãos? Nécios. Não seja idiota, seu imbecil. A gente fosse fazer uma traduçãozinha mais apurada. Não seja tonto, o animal. O nécio. Olha como você se comporta. Olha do que você está colocando para dentro de você. Isso está dissolvendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Está dissolvendo a sua identidade, a sua personalidade. Está fazendo de você um arremedo de ser humano. Um bêbado que cai na rua, cuja vida é digno de pena. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito. Afaste da embriaguez, prioriza Deus na tua vida. Fala entre vocês com salmos, com hinos, cantos espirituais, que o coração de vocês produzam salmos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É deixar o Espírito nos transformar em imagem de Deus. Essa palavra cheio é como característica predominante, é que você aplica para um cara leproso, está cheio de lepra. Paulo fala, estejam cheios de Deus, e não vos embriagueis com vinho. Estão comigo ainda não? Ou estou sozinho? Vamos lá. Vida cheia do Espírito Santo, um estilo de vida que reflete a trindade, vida espiritual, vida familiar, vida social. Em Efésios fala isso. A primeira coisa é a espiritualidade, Deus em primeiro lugar. A segunda parte, para você cheio do Espírito Santo, é a vida familiar. E a terceira parte é a vida social e de trabalho, e vida profissional. Paulo fala, essa ordem, esse cuidado é que vai fazer de você uma pessoa que transmite Deus. Que transmite o Senhor. Quando houver qualidade na sua vida espiritual com Deus. Quando houver qualidade na sua família. E quando houver qualidade no seu trabalho. Vocês estarão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para vocês e vão falar, tem algo diferente aí. Como você é, o que você fala, o seu vocabulário, a maneira como você avaliza as coisas. Olha como a sua família se comporta, o seu casamento, os seus filhos, olha no seu trabalho. Honesto, generoso, bondoso, reto, de qualidade, um preço justo. Você vai ser diferente, você está cheio de Deus na sua vida. E aí o nosso testemunho vai impactar as pessoas. Aí aquilo que nós pregamos vai ter alguma coerência com aquilo que nós vivemos. Aí, exemplo de Jesus, nós seremos o Verbo encarnado para a glória de Deus. Agora, uma coisa que é preciso a gente aprender. A família não é um fim. A família é um meio. A família não é um fim, a família é um meio. A família é a resposta para nossas necessidades e não desejos. Necessidade e desejo são coisas diferentes. Ah, eu desejo. Sim, mas você não necessita. Né? Eu desejo. Para quê? Para comunhão, afetividade, apoio, desenvolvimento, ajuste, educação, maturidade. A família é um ambiente onde a gente tem que se amadurecer. O casamento, coloquei ali a armadilha da Disney. Você podia falar armadilha de Hollywood, armadilha dos romances. A Disney é assim, você quem assiste aqueles filminhos da Disney, aí quando chega, sofre, a feiticeira quer matar a Branca de Neve, não conheço essa história, mas deve ser por aí, né? E vai. Aquela luta desgraçada. Parece a novela da Globo, né? Começa a novela, aí o bandido tem vitória, 450 capítulos.
né? Dorme com todo mundo, gasta o dinheiro de todo mundo, engana todo mundo. 449 capítulos, o bandido fica por cima. No último capítulo, o mocinho vira o jogo. Não é verdade? O bandido vai preso ou morre, o mocinho fica mocinho, tudo se ajeita aí, fim. Ô desgraça. Agora que devia começar a parte boa, fim. A Disney é assim. O príncipe encontra com a princesa e aí o quê? Viveram o quê? Quem acha que isso é verdade? Quem acha que você chegar no dia do teu casamento, você gastou toda a tua grana para fazer aquele jantar para aqueles convidados que vão ficar reclamando da comida, do horário, do garçom, do estacionamento, que depois da manhã nem vão lembrar do que comeram, e você deixou 6 meses de salário naquela encrenca. Alguns ainda ficou pagando 1 ano o restaurante depois. É a coisa mais boba que eu já vi na minha vida. Mas é assim mesmo. E aí sai dali, você vê aquela moça entrando de branco e vice-versa. Você fala, agora eu sou feliz. Quem acredita nessa bobagem aí? A Disney nos fala isso. Meu irmão, ali é que vai começar a tua saga. Ali é que o bicho vai começar a pegar. Eu tenho dó dos casaizinhos que chegam para a gente que são pastor. A gente veio fazer um curso de casais e para o nosso casamento. Eu sou um destruidor de sonhos. Eu sou aqui, se o cara sobreviver ao meu curso de casal, pode casar que vai dar certo. Eu faço o cara colocar a foto da sogra na carteirinha dele. Estou brincando. Sogra é segunda mãe, é brincadeirinha à parte. Mas eu quero dizer o que com isso? A família começa no indivíduo, quando se junta com outro indivíduo e tem a estrutura da família. O casamento não foi feito para os meus desejos apenas. Tem alguns desejos meus serão supridos ali. Desejos físicos, desejos afetivos, desejos de apoio, alguns desejos que se misturam com necessidades acontecerão no casamento e serão supridos, porque foi Deus que fez dessa forma. Mas o casamento, ele é um lugar, e a família é um lugar de aperfeiçoamento, de maturidade. O controle remoto não é mais só seu. A comida não é mais só a que você gosta. O horário não é mais só aquilo que você acha que podia fazer, quando podia fazer. Acabou. Quando casou, morreu, como diz o Nerso Capitinga. Morreu. É mais. Por quê? Porque o casamento é o lugar onde Deus vai começar a trabalhar o teu egoísmo. Deus vai começar a trabalhar o seu individualismo. Se você quer casar e continuar jogando futebol com seus amigos, andando de bicicleta, surfando, não case. Ou case com uma surfista ou com uma ciclista. Acabou. No casamento você começa a perceber que você não é a única estrela do universo. Tem alguém que vai... Você começa a aprender a repartir. Você começa a abrir mão de coisas. E lugar que você não quer ir. Acompanhar a tua mulher no shopping 3 horas, entrar em todas as lojas, mesmo sabendo que não vai comprar nada. E o homem fica desesperado. E você, mulher, quer ter o jantar romântico, mas é o dia do jogo da seleção brasileira. Esqueça o romantismo. Não pode. Então é um lugar onde Deus começa a trabalhar no meu egoísmo. Porque Deus me quer fazer a imagem de Cristo, a imagem dele. O casamento é onde o pé de cabra começa a funcionar na minha vida. Então, se eu entro no casamento querendo alguém que faça todas as minhas vontades, aqui nos Estados Unidos o divórcio é duzentão. Vai divorciar. Ou vai viver uma vida infernal. Mas o golpe de misericórdia vem quando vem os filhos. Quando vem a mulher, você até abre mão, mas você briga de vez em quando, né?
Agora, quando vem o filho, não. O filho é o golpe de misericórdia do nosso egoísmo. Aquele pudim de leite que é teu. Só tem aquele pedaço. Se a tua mulher pegar, você mata ela. Mas se o teu filho pegar, você ainda aplaude. Tá bom, filho? Porque aí Deus fala, isso, estou acabando mesmo com o teu egoísmo. Estou entrando de sola. Por quê? Porque eu quero transformar você, quero fazer você ser uma pessoa cheia do Espírito, quebrantada, humilde, generosa. Então, logo, a família não é o lugar dos meus desejos. É o lugar onde Deus vai trabalhar na minha vida. É onde todos os dias eu tenho que abrir os meus olhos e me sujeitar uns aos outros no temor de Deus. A esposa entendendo o seu espaço dentro dessa estrutura familiar. Eu não caso para ser feliz, eu caso para ter uma família. Porque a família é o lugar onde mais se aproxima de maturidade, sensação de realização. Eu sou uma peça dentro. Amém? E para dar certo esse negócio, a esposa tem que entender qual é o seu espaço. E Paulo vem falando, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Enguiçou aqui. Enguiçou aqui, Dudinho, vai passando para mim daí. Né? Mas o fato é que a mulher, o marido e os filhos têm papéis nessa instituição chamada família que Deus projetou. Papéis e funções. O marido tem a missão de amar. Mas eu não entendo a minha mulher. Mas Deus não mandou você entender, criatura. Aliás, se você entende a sua mulher, você não casou com a mulher. E a mulher você não a entende. É ou é hormônio ou é demônio, um dos dois. Mulher você ama. Mulher você ama. Mulher você ama. Então, o marido deve amar a sua esposa. E a esposa tem a missão de respeitar o seu marido. Marido precisa de respeito. Mulher precisa de amor. Marido precisa de respeito. É evidente com a pregação dessa aqui, irmãos, isso aqui é seminário, isso aqui tem apostilas, tem curso. Então eu falar meia hora aqui, eu vou pisar na bola com você, tá? Tu vai ficar bravo comigo, porque não dá para fechar todos os pontos. A gente dá uma sobrevoada ali, né? Do jeito que dá. A esposa respeite o seu marido. E os filhos têm a missão de honrar os seus pais. Em Malaquias capítulo 4, Paulo diz assim, o profeta Malaquias diz assim, e converterá o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem muita maldição hoje, sabe por quê? Porque o marido não está convertido à esposa, a esposa não é convertida ao marido, os pais não são convertidos aos filhos, os filhos não são convertidos aos pais. Tem muita maldição na terra. Maldição de violência, maldição de droga, maldição de homossexualidade, maldição de todo tipo de perversão. Porque a estrutura da família foi sabotada pelo inimigo. E o pai fala assim para a mulher, marido, eu não te amo porque você não me respeita. E a esposa fala o quê? Eu não te respeito porque você não me ama. E o filho fala, eu não te respeito porque você não tem um testemunho coerente. E o pai fala, eu não te trato bem porque você é um filho rebelde. A família foi sabotada. E sabotagem se quebra com conversão. Eu me converto à minha esposa para amá-la. A minha esposa olha para mim e decide me respeitar. E nós olhamos para os nossos filhos e nos preocupamos em investir nas vidas dele, corrigi-los. E os nossos filhos olham para nós não como inimigos, nem como idiotas, mas como pais, que se eles quiserem ter vida razoável, eles têm que nos honrar, porque é o primeiro mandamento com promessa. Filho tem que olhar para os seus pais e falar, eu decido honrar o meu pai. Não é fácil. Ele é uma pessoa complicada. Ele é uma pessoa incoerente. Mas o Senhor me manda honrar os meus pais.
E os pais têm que amar os seus filhos, têm que cuidar dos seus filhos, têm que dar testemunho coerente para os seus filhos. E o marido tem que olhar para a esposa e falar a despeito de qualquer coisa, assim como Cristo ama a igreja, e apesar de todos os nossos pecados e erros, toda a nossa desobediência a Ele, Ele continua nos amando e fala assim: o marido deve amar a sua esposa. E para esse casamento funcionar e a família se estruturar, a esposa tem que olhar e falar: meu marido tem problemas, tem dificuldades, tem limites, tem incoerências, mas eu preciso respeitá-lo. Porque é assim que o engenheiro desenhou a família. Agora, maridos, sejam respeitosos, amando as suas esposas. Quer ser respeitado? Ama a sua esposa. Demonstre esse amor de alguma forma para ela. Faça ela se sentir amada. Esposas, querem ser amadas? Respeitem seus maridos. É fácil amar uma pessoa que te respeita. É fácil respeitar uma pessoa que te ama. E é fácil amar uma pessoa que te respeita. E filhos, sejam ensináveis, dando atenção para a gente, dando espaço para a gente dentro do seu coração, recebendo a nossa influência, respeitando a nossa experiência. Não nos trate como qualquer coisa. E pais, querem ter a honra dos filhos? Ame os seus filhos e dê um testemunho digno para eles, para que eles possam te honrar. Essa é a estrutura da família. Maridos convertidos à esposa e filhos, esposas convertidas ao marido e filhos, filhos convertidos aos pais. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus, e esse amor a Deus deve me levar a amar ao próximo. Começando pelo próximo que está mais próximo, que é a minha família. Amém? Você ser cheio do Espírito Santo. Esse é o projeto de Deus, mas quem vai construir somos eu e você. Quem vai fazer esse lindo projeto de Deus ser funcional sou eu e você. Como? Amando minha esposa. Minha esposa, respeitando o marido. Pais, cobrindo seus filhos. Filhos, respeitando seus pais e honrando seus pais. Aí você fechou o ciclo. Aí, Paulo, é assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Assim a qualidade de Deus vai vir na vida de vocês. Amém? E isso deve me levar a amar a Deus e amar o próximo. A família de Deus coloca em mim e você a característica dela. Do homem, do filho, da mulher. Encontramos no Deus Pai. O homem é muito importante. Por isso talvez a figura do homem, do marido, seja tão negligenciada. Sabe? A criação é interessante. A Bíblia diz que o pai falou: haja. O filho é execução. A carta de João diz: no princípio era o quê? O verbo. O verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele. É o filho quem executa. Mas a palavra que diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, essa palavra pairava significa chocava. Imagina o Espírito Santo como uma galinha chocando os ovos, para que toda a existência pudesse acontecer. É a família Deus atuando. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Mas também diz que a igreja é o templo do Espírito. E o trabalho do Espírito é produzir a imagem de Deus em nós. Por isso a gente tem a família, a gente respeita a família. E a estrutura da família é essa. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé para a gente orar.
quando a gente entra nesses assuntos de família, é muito interessante porque, primeiro, a gente percebe os furos da nossa família teve conosco. Eu acho que tem alguns de nós aqui que têm machucaduras profundas, porque não tivemos essa estrutura perto. Faltou um pai. E as nossas histórias, a partir daí, foi história de dissolução. A gente vai reproduzindo os modelos que a gente foi assimilando no meio do caminho, e são modelos que estão fora de conformidade com o projeto de Deus. Então, alguns de nós têm corações aqui machucados. Que o pai não estava lá para proteger, o pai não estava lá para direcionar, o pai não estava lá para prover de carinho, né? A mãe faltou. Como filhos também, respondemos muito mal. Respondemos de maneira rebelde. Mas a gente teve um contato nessa manhã com aquela que é a estrutura que Deus desenhou para nós. E a gente precisa se converter a isso em nome de Jesus. E só o Espírito Santo pode apagar as experiências que ficaram para trás. Só o Espírito Santo que queima a palha vai poder queimar toda a dor, toda a frustração, toda a angústia, toda a decepção que nós temos dentro de nós, que nos faltou. Mas que a gente possa entender e modificar a partir de agora, amém? Converter o coração um do outro e a gente experimentar a proteção de Deus para nós em nome de Jesus. E aí, sermos cheios do Espírito Santo. Convido você a fechar os teus olhos onde você está. Deixa o teu coração disponível a Deus. Deus, a Bíblia diz que nós somos adotados na família de Deus. Que nós recebemos o espírito de adoção e clama, Abba, Pai. Deus nos chama de volta para a família. Ser convertido a Deus significa ser convertido também à minha família. A nossa conversão a Deus implica na minha conversão à minha mulher. A conversão da minha mulher a Deus implica na conversão também dela a mim. A nossa conversão a Deus implica na conversão de nós para os nossos filhos. A conversão dos nossos filhos a Deus implica na conversão deles para nós. Conversão é voltar no plano de Deus, é você mudar de direção. Um crente precisa voltar para a família de Deus. E nessa manhã, você ouviu um pouquinho sobre isso. Deus tem um lugar para você e para mim na família dele. De proteção, um lugar onde o mundo tirou, às vezes. Em nome de Jesus. Marido, você que está aqui, se converta a sua esposa, a seus filhos, mas primeiramente a Deus. Esposas, você que está aqui, se converta a Deus. E se converta a seus filhos. Filhos, você que estão aqui nessa manhã, o que vai tirar você de muitos problemas é você se converter a Deus em primeiro lugar e se converter aos seus pais. A proteção de Deus vem sobre a família. Pai, nessa manhã eu oro com os meus irmãos que estão aqui. A tua palavra foi entregue. Que essa palavra, Pai, que possa produzir fruto na minha vida. Quem sabe, Pai, produzir fruto na vida de mais alguém nessa manhã que precisa. Agora eu sei, Deus, que a família também é lugar de muitas machucaduras, de muitas traições, de muitas decepções. O inimigo conseguiu sabotar essa estrutura que o Senhor fez para nos proteger. E às vezes a família também é um ambiente, Pai, de degradação. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue precioso. Pai, cobre, Pai, toda agressividade. Cobre, Pai, toda omissão. Cobre, Pai, todo abuso. Toda ausência. Tudo aquilo, Pai, que fomos vitimizados na história da nossa família, na formação do nosso caráter. Vem nos abençoar nessa manhã como igreja. Aonde, Pai, eu não tenho pretensão de atingir, mas o Espírito Santo pode atingir. Apaga, Pai, toda lembrança, Senhor. E nos capacita, Espírito Santo, a vivermos o projeto de Deus para nós. É a oração que eu faço nesta manhã. Repete comigo em voz alta, de olhos fechados.
Senhor meu Deus, nesta manhã, eu recebo a sua palavra no meu coração. Espírito Santo, me ajuda a me converter a Deus todos os dias da minha vida. E me ajuda a me converter a minha família todos os dias da minha vida. Perdoa os meus pecados de ação, de palavras e de omissão. Me cobre com teu sangue e me permite uma nova história, em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente está concluindo a celebração de hoje. Semana que vem temos mais. Temos a ceia do Senhor. E vamos falar na semana que vem de um sacrifício que agrada a Deus. Então venha para a ceia semana que vem. Os líderes da igreja, amanhã 8 horas comigo, em nome de Jesus. E que você tenha uma excelente semana. E os nossos convidados, tapete vermelho para vocês. Nos sentimos muito honrados e felizes. E a nossa casa está de portas abertas. Tá bom, queridos? Uma alegria muito grande para a gente receber vocês. Bem-vindo sempre. E um casal que é convidado pela segunda vez hoje aqui também veio. Que benção. Vamos orar então e agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos leve agora para uma semana de conquista, uma semana de bênção. E que essa semana seja especial, Pai, no âmbito familiar. Nos abençoa nesse projeto e nos leva debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Todos disseram? Amém. Aleluia. Glória a Deus.